Boa noite a todas e todos. Até que a professora Miriam entre, vocês gostariam de fazer algum comentário? Como foram de prova? Não é a prova objetiva, sem dúvida, não é a nossa opção de avaliação, mas a circunstância da UAB e de não podermos, né, corrigir todas as provas, e inclusive do número de alunos que estão participando, nos fez decidir por uma prova objetiva. Gostaríamos, inclusive, de ter proposto outras formas de avaliação, né? Mas, enfim, uma das avaliações precisam ser feitas presencialmente e quando sairá o resultado da avaliação. Uma coisa que eu não sei se está clara para vocês, a UAB, como a gente, eu penso que a gente deve aproveitar a experiência da UAB em todos os sentidos, embora aqui, né, o foco seja a formação de professores. Estou chegando agora, pode repetir sobre a avaliação? Na verdade, eu estou aguardando a professora Miriam e propus que nós conversássemos um pouquinho sobre como foi a avaliação, né? A prova que vocês fizeram semana passada. Alguns polos hoje fizeram já a prova final. E talvez para os alunos não esteja claro, que eu acho que é interessante estar claro, que na UAB, esse cronograma, ele é passado para o professor com pouca possibilidade de mudança. Então, na verdade, o calendário, recebe o calendário já pronto, né? E não somos nós que decidimos sobre o calendário, porque isso depende de uma logística, estou vendo aqui, desculpe, que o título do slide, inclusive, comeu o E. Sim, mas depende de uma logística que nós, inclusive, desconhecemos como é que está sendo feita, né? Então, os tutores precisam se deslocar para estar nos polos, para acompanhar vocês durante as avaliações presenciais. Então, as datas das provas, elas são agendadas com antecedência e há uma série de providências que precisam ser tomadas de deslocamento de tutor, e isso exige uma logística. Olá, Miriam acaba de chegar. Eu estava apenas conversando com eles informalmente sobre como foi a avaliação e explicando que, na verdade, nós não decidimos sobre as datas das provas, porque isso depende de uma logística de deslocamento de tutores que não é da nossa alçada, né? Nós não somos responsáveis por isso. Então, alguns até me escreveram para perguntar por que a prova final de alguns polos aconteceram hoje, ao invés de acontecer dia 11, no sábado. Eu não sei informar, não foi uma decisão nossa, isso foi uma decisão da coordenação do curso, né? Alguém está perguntando se poderia ter outra prova. Na verdade, haverá uma prova final, né? Não sei o que o Wilson falou. Mayara está colocando que concorda com o Wilson, perdão, eu não peguei a fala de Wilson.
se puder recolocar aqui, mas a gente estava conversando sobre isso apenas para deixar claro para vocês que essas mudanças acontecem por essas mudanças, né, essas definições acontecem em função de uma logística que nós desconhecemos, inclusive, a fundo, né? E devem ser tratadas com os coordenadores. Boa noite, Glória. Boa noite, Lincoln. Então, é isso. A Emerson também acaba de chegar. Boa noite, sejam todos bem-vindas e todas bem-vindas. Mas hoje a gente tem uma proposta. Orival está querendo saber se há alguma avaliação para sábado. Depende do polo. Sábado tem prova final, né? Para aqueles que estão. Vocês receberam só uma pergunta. Uma outra coisa que talvez não esteja claro, e que é bom esclarecer, é que no formato UAB, embora eu pelo menos, Moema e a Miriam pode se colocar, não concordo com esse formato de separação, o professor formador e os tutores, né? Nós, professores formadores, no caso, professoras formadoras, eu e Miriam, não somos responsáveis pela correção das provas. Isso seria impossível, no nosso caso, em função de outros compromissos institucionais que nós temos, né? Então, mas não só nessa disciplina, em todas, e eu acho. O áudio não está legal? É só para a Vanessa ou é para os outros também? Está falhando? Eu creio que seja um problema da internet de vocês, tá? Está falhando para todo mundo? Infelizmente, essa questão do áudio, quando não é um problema geral, é a questão do sinal mesmo de internet. E a gente não tem como solucionar. Mas, enfim, eu estava falando que nós não somos nós que corrigimos as provas, os tutores corrigem as provas e as atividades, mas a partir de crivos e de espelhos que são elaborados por nós, tá? Então, com a nossa orientação, eles devem seguir os critérios que nós definimos antecipadamente. Por isso, a gente não tem acompanhado nem se todos vocês já receberam a nota das atividades até a quarta semana. Luan, a respeito da atividade diária, eu fui informado que iria fornecer uma ferramenta para fazer. Luan, várias vezes eu respondi questões sobre o diário. Lá atrás, nós dissemos que o diário, a nossa ideia inicial era que o diário fosse feito nessa interface que existe no Moodle, mas que não foi disponibilizada no Moodle AB. Mas a gente mandou mensagens nesse sentido, de que como nós não teríamos o diário deveria ser escrito no Word ou em qualquer editor de texto, alguma coisa, né, que o valha, e que vocês iriam, no final da disciplina, ou seja, nessa semana agora em que estamos, até o dia 12, enviar os registros que foram feitos no Word, salvar em PDF e enviar pelo link que nós criamos. Então, isso foi esclarecido, foi dito várias vezes, e algumas pessoas não fizeram isso transversalmente à disciplina. E agora eu não sei como é que vão fazer, porque a ideia era que vocês fossem descrições, né, narrativas sobre essas experiências que estão vivenciando como alunos, mas sempre uma narrativa reflexiva. Ao mesmo tempo que narra o fato, vocês deveriam estar fazendo reflexões
do ponto de vista de professores em formação, né? Reflexões sobre essas experiências. Essa foi a proposta, mas quem não fez ao longo da, da, da disciplina, na verdade, eu penso até que não tem como recuperar, né? Porque não se trata de uma narrativa de um dia, enfim. Não é a mesma coisa do que você está fazendo isso de forma transversal, com reflexões realmente. Mas vamos começar? Miriam, tudo bem? Tá me ouvindo? Eu acho que você está com o áudio desligado, não? O seu áudio está desligado? Eu não ouço você. É, bom, gente, nós estamos. Boa A noite, proposta de hoje é que nós Fabio. conversássemos. A gente até pensou, conversamos eu e Miriam, que não teria muito sentido fazer uma extensa aula sobre Vygotsky, porque pensamos, avaliamos que o material didático disponibilizado para vocês atende bem a esse propósito. Então, o que nós pensamos foi a gente trazer alguns elementos, né, para nós iniciarmos essa web aula e pensamos numa das principais contribuições de Vygotsky, que é como que Vygotsky, gente, meu computador deu uma loucura aqui, e riscou o slide, não sei o que está ocorrendo, sumiu. Bom, então, assim, a gente pensou em focar a questão do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, do ponto de vista de Vygotsky, behaviorismo e epistemologia genética de Piaget. A segunda chamada tratará dos mesmos assuntos, sim, a segunda chamada tratará dos mesmos assuntos, né? A prova final é que inclui Vygotsky, mas a segunda chamada nós não incluímos os assuntos desta semana, ok? Os conteúdos dessa semana. Não sei, tem uma coisa aqui estranha que nunca apareceu, que está aparecendo os nomes. Aparecem para vocês os nomes em cima da apresentação de slide, isso vocês veem assim? Ou sou eu só? Todo mundo? Não sei o que é isso. Não sei, pior que eu não sei como tirar. Deixa eu ver se eu encontro alguma opção aqui. Limpar todas as anotações. Não sei o que é isso, gente. Me perdoem. Eu acho que sim, as pessoas estão movimentando o mouse. Enquanto isso, eu estou testando o áudio. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão movimentando o áudio ou o mouse? Isso, esse negócio branco. Por favor, deixe. Vamos tentar. Basta todos recolherem os mouses. Aqui, ó. Naziomar está me ajudando aqui. Okay. Por favor, deixem os mousezinhos de vocês parados, porque senão fica essa movimentação intensa aqui nos slides que nós utilizaremos. Naziomar e Maiara ainda estão aqui, aparecendo aqui no slide. Bom, então, só tirar o cursor da tela. Aí, ó, por favor, façam isso.
Falta Naziomar. Tirar o cursor de cima da tela. Tem que tirar. Pronto. Já tirou, Naziomar, mas continuamos vendo você aqui. Bom, como é só uma, agora a gente pode começar. Recomeçar. Moveu, mas não tirou. Sim, gente. Então, vamos lá. Nós, como eu falava, o material, nós disponibilizamos um material didático que pensamos atende bem satisfatoriamente, né, o que nós nos propusemos nessa disciplina, né, na disciplina para esse curso de licenciatura. E tem um vídeo que é muito bom de Martha Cole. Martha Cole é uma das pessoas mais importantes no Brasil, uma das maiores estudiosas de Vygotsky, tá? E estuda Vygotsky há muitos anos já, há bastante tempo. Então, aquele vídeo nós consideramos que é muito bom e que ele é bastante claro, né? Ele não é fácil, ela tem uma linguagem acessível, acredito, eu só estou vendo o slide, mas nós estamos, tanto eu quanto o Miriam, estamos com a imagem também, com transmissão de câmera. Não sei qual é o problema. Maiara diz que está sem áudio. Eu, infelizmente, não tenho como resolver. Vou continuar, viu? E Miriam vai tentando. Vamos tentar, assim. Isso, eu retirei aqui o meu áudio para não atrapalhar a sua apresentação, Noema. E estou aqui. Está muito baixo o seu áudio, Miriam. Viu, Miriam? Oi. Tá, eu tô vendo o que é que eu faço aqui, se melhora um pouquinho. Agora eu já agora? Era meu som, era o meu som que estava baixo. Ok, tá okay. bom. Tá bom. Então eu vou desligar. Ok. Quando a Miriam precisar falar, ela liga. A gente tenta fazer assim para não dar interferência. Sumiu tudo. Bom, gente, vamos tentar nos concentrar no que é possível, tá? Nós vamos gravar, aliás, já estou gravando, porque aí a gente faz como fizemos da outra vez, a gente disponibiliza a aula para quem quiser ouvir, né, quantas vezes achar necessário, e aí quem, infelizmente, não puder participar aqui hoje, ou está com problema de áudio ou de vídeo, assiste depois. Senão a gente não atende a nenhum de vocês. Sim. Então, a gente vai focar na questão do desenvolvimento das funções superiores, né, psicológicas superiores, a partir de Vygotsky, do ponto de vista de Vygotsky. Eu creio que os textos, os áudios deixaram claro, né, para todo mundo que Vygotsky, ele nasce num contexto em que de muita força do materialismo histórico, né? E é claro que, como todo e qualquer ser humano, ele vai ser influenciado por essas ideias e por tudo que estava acontecendo na União Soviética naquela época, tá? Então, a gente nem vai falar muito da vida de Vygotsky, porque isso vocês encontram facilmente no material que nós disponibilizamos e na internet. Mas é importante destacar essa questão do contexto em que ele viveu e que a psicologia que ele propôs, ela está fundamentada. O que ele tentou, né, construir uma psicologia
que estudasse os processos da consciência de forma científica, né? De maneira objetiva, científica, mas com uma influência grande do materialismo histórico, né, dialético. Até no slide ficou errado, era materialismo histórico dialético, faltou a palavra dialético, peço desculpa, e ficou o hífen no lugar errado. Tem uma fala de Cole, né, que diz assim, o ponto de partida da problemática vigotskiana é, em certo sentido, contrário ao que adota Piaget, né, porque a questão em Vygotsky, né, a questão é a continuidade, em Piaget, a questão é a continuidade entre as propriedades da cognição humana, em Piaget. Mas em Vygotsky, a questão, ao contrário, né, de Piaget, é a explicação daquilo que é específico dos humanos e que não é redutível a processos de caráter inferior, mais elementar. Então, Vygotsky vai se propor a estudar aquilo que é exclusivo mesmo do ser humano, tá? Para a gente entender o que foi proposto por Vygotsky e as suas ideias, quando ele pensa a questão do desenvolvimento, né, da aprendizagem, das funções superiores nos seres humanos, é preciso que a gente tenha claro que elas estão fundamentadas em 3 ideias. A primeira é que é a questão da adoção de um método evolutivo, né? Então, para Vygotsky, o estudo da gênese, portanto, da origem dos fenômenos psicológicos, ele não poderia jamais ficar restrito, limitado ao âmbito da ontogênese, né? Portanto, daquilo que aí a própria Martha Cole vai falar das 3 entradas, né? Vygotsky vai considerar que há 3 entradas que vão estar influenciando o desenvolvimento das funções superiores do homem, que é a da ontogênese, filogênese, microgênese e sociogênese. Então, ele vai dizer, não pode ficar limitado à ontogênese, a questão do ser humano. Tem que levar em conta também a filogênese, a microgênese e a socio, sobretudo, né, que tem um peso bastante grande na teoria de Vygotsky, a questão social e cultural. Então, essa é uma das primeiras ideias que são bastante importantes. A segunda portanto, é o caráter primogênito da dimensão social e cultural, tá? E secundário para a dimensão individual. A gente vai avançar para isso, mas Vygotsky vai dizer que o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, eles iniciam no interpessoal, né? Portanto, no social, e só depois tornam-se intramental, então se tornam individuais. Tudo aquilo que passa, né, a ser intramental foi antes intermental, então aconteceu na relação com o mundo, com o outro. A terceira questão vai dizer respeito aos processos psicológicos superiores, a questão da mediação dos instrumentos, né? Para Vygotsky, a atividade humana, ela é sempre instrumental, né? E os instrumentos, eles são de 2 tipos, né? Isso a gente estuda ao longo da história. Há os instrumentos físicos, né? Que permitem aos homens, aos seres humanos, ao longo de toda a história da humanidade, permite ao homem a realizar algumas tarefas, inclusive que não seriam possíveis
sem que eles tivessem sido inventados, né? Mas Vygotsky vai falar da importância de um outro tipo de instrumento, que são os instrumentos psicológicos, ou seja, os signos, né? A própria linguagem, que talvez seja o mais importante deles, não só o signo, mas todos os sistemas de signo que existem na diferença e existem nas diferentes culturas, né? E sistemas numéricos, sistemas de representação gráfica, enfim. E aí ele vai dizer que os processos psicológicos serão sempre mediados por esses instrumentos, tá? A mediação é um conceito importantíssimo para a compreensão das contribuições de Vygotsky. Miriam está escrevendo alguma coisa, eu acho que está tentando responder alguém. Vou seguir aqui. E aí, se a gente quiser, não sei se isso já está claro para todos vocês, por que Vygotsky defende a ideia de que os processos intermentais, né, antecedem os processos intramentais, ou seja, os processos entre mentes, né, entre pessoas, entre seres humanos, antecedem os intramentais. E aí ele vai defender da seguinte forma: se nós consideramos, e não tem como negar, os signos, eles têm origem no social, né? Tanto que diferentes culturas têm diferentes signos, a gente tem desenvolvemos diferentes sistemas numéricos. O Ocidente, a gente pensa muito no Ocidente, mas se você pensar isso, o Ocidente, o Oriente, né? Há diferenças nos sistemas numéricos, no próprio alfabeto, nas línguas, enfim. Se os signos eles têm origem social, eles são elaborados, né, ao longo de uma evolução histórica e social, a gente diz que os processos psicológicos são sempre mediados por signos, então a gente pode considerar que, consequentemente, também eles têm origem social e cultural, né? Porque a mediação por signos é uma condição para que esses processos psicológicos e superiores se desenvolvam. Aí tem aí uma fala de Vygotsky que eu vou ler só como exemplo, né? Por exemplo, que ele diz assim: o fato de nós darmos um nó num lenço, né, por exemplo, para não esquecer de alguma coisa que queiramos lembrar, um compromisso importante, seja lá o que for, uma prova, né, uma consulta, isso é algo que a gente relaciona com a psicologia da vida cotidiana. Então, se uma pessoa faz isso para lembrar de um compromisso, essa questão do nó não tem uma relação direta com o compromisso, né? Um nó de lenço não tem uma relação direta, é ali um signo que você está utilizando, um símbolo que você está utilizando para lembrar de algo que nada tem a ver com aquilo. Então, se a gente faz isso, né? E a gente consegue lembrar do compromisso a partir do uso daquele símbolo, a gente pode dizer que esses processos são do âmbito do simbólico, porque não há uma relação direta entre aquilo que nós vamos fazer e o nó no lenço. A gente usa muito também, tem gente que troca o anel de dedo para lembrar alguma coisa, né? Então, a nossa ação no mundo, ela está sempre mediada, isso é um exemplo, claro que bastante simples, mas ela está sempre mediada por instrumentos e por signos. Isso que Vygotsky
coloca, tá? Miriam, não sei o que, eu não estou conseguindo acompanhar a escrita, tá, gente? Miriam, Olá, quer falar Moema. alguma coisa? Oi. Não, eu só fiz aqui uma colocação de que o Vygotsky tem uma pergunta de partida muito importante para a pedagogia, para a educação e para as ciências humanas em geral, porque ele quer saber sobre a formação da consciência. Como ele está, então, em um contexto de turbulência, porque é um contexto de transição, né? A queda dos czares e a Da Revolução Russa, Revolução Russa, né? mas é um período também de efervescência intelectual, em que Sim. ele vai exatamente trazer o materialismo dialético para esse desenvolvimento cognitivo. Enquanto o Piaget está olhando um processo em ação, ele olha as atividades das crianças, o Vygotsky faz uma teorização, ele tem um ponto de partida menos olhando para o real, digamos assim, ele olha para todos os fatores que determinam o desenvolvimento, e daí ele chega à questão da educação. Né? Uhum. Então, quando você colocou que os processos elementares superiores, né? Processos psicológicos superiores, como a consciência, a vontade, a motivação, a atenção, a capacidade de planejamento, de intervir, né, no real, tudo isso era objeto de uma das frentes de investigação do Vygotsky. Então, isso Sim. parte exatamente com um ponto importante para a teorização dele, exatamente porque ele está se questionando como fazer isso, como fazer com que as crianças se tornem pessoas capazes de assumir os planos da nação, né? Assumir a política, assumir o trabalho, se tornar esse país, né, a Rússia na época, um país grandioso, do ponto de vista político e humano. Então, ele vai identificar esses planos genéticos, que são as entradas, né, que você colocou. Isso. E aí, por isso essa pergunta pelos signos, porque qual é o valor do signo? Qual é o valor das ferramentas de trabalho, o valor das letras, da linguagem, dos números, da matemática, né, para a organização social? Então ele vai conectando todos os elos, né, todos os elementos que estão presentes na sociedade, na cultura, na história evolucionária do ser humano, porque ele considera esses planos genéticos, filogenéticos, ontogenéticos, sociogenéticos e microgenéticos, para chegar a essa valorização extrema do processo educativo, que é exatamente esse lugar onde essa síntese do social acontece e ativa o córtex cerebral, né? Ótima intervenção, Miriam, é isso mesmo. E aí, se você... E assim, ele tenta construir essas relações, né? E de forma muito coerente com aquilo que ele estava pensando, dialeticamente mesmo, embora é claro que ele dê peso maior à questão da sociogênese, né? Da cultura, do social, de tudo que ele estava aí observando acontecer na época em que viveu, né? Ok, vamos adiante. Então, a gente... Isso aqui entra um pouco pelo que Miriam já havia colocado, mas, assim, as duas linhas, né, que ele vai considerar, a natural e a social do desenvolvimento, na primeira, elas estariam, é claro que sempre relacionadas, mas a linha natural de desenvolvimento remeteria às funções psicológicas mais elementares, né, que não são exclusivas dos seres humanos, então, portanto, aí as sensações, a questão ajuda aí, Miriam, as sensações, a atenção que não é voluntária, a atenção de um recém-nascido, por exemplo. Porque ele fala da atenção voluntária e da memória voluntária como um processo que é influenciado da linha do social e do cultural, mas existe a atenção da criança ao nascer, que não é uma atenção
voluntária. Uma criança, ao nascer, ela tem atenção, né? Mas a atenção dela vai estar sendo muito mais influenciada, é chamada, digamos assim, de forma muito mais forte por elementos como que são da audição, um som alto, e o visual, o rosto da mãe, do que por outros elementos, né? Enquanto que a atenção voluntária, quando você pensa assim, chega um momento da vida em que a criança ela passa a voltar a atenção dela para coisas ou não. Então, assim, em sala de aula, por exemplo, tem crianças que vão prestar atenção àquilo que está sendo dito, que está sendo trabalhado, e há outras que não estão prestando atenção, que não estão com a sua atenção voltada para aquilo, tá? E essa atenção voluntária, na verdade, ela é muito influenciada pelas próprias experiências sociais, o que é interessante para o indivíduo, o que não é interessante, são muito influenciadas pela própria experiência de cada ser humano, tá? Então assim, diga, Miriam. Só, se você quiser que eu complemente, eu diria o seguinte, que nós temos que considerar, então, que tem uma linha natural. Essa linha natural de desenvolvimento diz respeito a tudo de orgânico que você tem, né? Quer dizer, e que depende da maturação, da estruturação neurológica, enfim, da genética, né? Tem um determinante aí que não é social mesmo, que é a estrutura do organismo. Então ele considera isso foi também fruto de uma história filogenética. Então a própria Marta Cole dá esse exemplo, né? Nós temos uma visão binocular, somos bípedes, temos esse movimento de pinça, de oposição polegar indicador, que são uma vantagem do ponto de vista filogenético em relação a outras espécies, né, até de primatas não humanos e outros. E é exatamente essa disposição genética e orgânica que faz com que a gente tenha algumas capacidades. Mas, por exemplo, ela fala, a gente não voa naturalmente, mas então tem a sociogênese que cria a asa delta, o avião, helicóptero, enfim. Né? Então, assim, o ser humano tem essa capacidade de construir formas que ultrapassam os limites do organismo. Isso se dá, então, do ponto de vista social, mas também microgenético. Microgenético quer dizer, e ontogenético quer dizer, na vida individual, e também considerando a lei geral, que seria a ontogênese, acontece com todos os seres humanos. Nós passamos por períodos em que, né, temos que considerar, como o Emma colocou, né, a fala da criança é um balbucio, a criança muito pequena, não tem condição de manter o foco de atenção por muito tempo. Então, essas condições, elas vão, com o tempo, sofrendo a ação dessas duas linhas. A linha natural, porque a criança vai amadurecendo, vão surgindo outras estruturas, né? Estruturas surgem, outras são podadas, né, pelas fendas sinápticas que acontecem. Ele também trabalhou muito essa questão da neurociência, que atualmente está sendo confirmada, né, pelos estudos mais recentes. E a gente tem o apoio, o suporte do social que vai fazer com que essa atenção, digamos assim, que no início era uma atenção totalmente voltada para aquilo que acontecia, né, que chamava atenção, aí isso no adulto passa a ser um foco mesmo, né? Um foco buscado de atenção, mesmo quando o assunto pode não ser tão interessante, mas o adulto se mantém atento porque ele sabe que aquilo é importante. Então entra o suporte mesmo de um córtex cerebral mais maduro, né? Mais maduro. Que vai se desenvolvendo. A linha natural de desenvolvimento, então, estão diretamente ligados à questão da maturidade mesmo, neurofisiológica, né? Enquanto que a linha social não está ligada diretamente, já é uma evolução, né? De elementos
daquilo que nos animais fica, no âmbito do elementar, tal. No ser humano, a gente tem essa possibilidade de dar saltos qualitativos, né? E ir para uma outra linha que é social, cultural, que estará sendo influenciada por outras coisas, né? Que não é uma relação direta com o ambiente, e coisas que vão estar acontecendo aí já no nível intramental, de forma bem diferenciada. Sim, então a linha social e cultural de desenvolvimento, isso no texto já foi colocado também, só para lembrar a questão da atenção atenção ativa mais consciente, né? O próprio pensamento abstrato, a memória, aí não mais, uma memória voluntária, a questão da afetividade, tá? E ela é sempre influenciada por fatores que estão ligados à própria experiência social. Bom, Miriam, em relação a isso, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que a gente poderia fechar essa discussão sobre a questão das funções psicológicas superiores e abrir um espaço para que eles possam fazer algumas questões, talvez tirar algumas dúvidas. Eu não sei como é que vão funcionar os microfones, mas a gente pode tentar, se não funcionar pelo microfone, tentar ver a questão do chat mesmo. Ok, enquanto você se organiza, então, para ir ligando os microfones e colocando as questões, eu vou me referir aqui a Orival Galdino Santos, que pergunta, a linha social e cultural é tudo que adquirimos no meio? Exatamente, a linha social e cultural é tudo que nós encontramos. É por isso que você está, por exemplo, em uma família que tem um compartilhamento de genes, né? Porque as pessoas, né, têm o mesmo tronco hereditário ali, mas você vai encontrar uma especificidade sociocultural, porque cada criança tem uma idade, uma primogênita, outra, né, nasce depois, as fases em que a família se encontra são diferentes, né, em relação ao nascimento, ao crescimento. Então, esse social e cultural é muito vasto e específico para o indivíduo. Então, o Vygotsky, de um lado, possibilita essa teorização ampla, quando você pensa em planos genéticos, mas, por outro lado, ele traz essa capacidade de olhar para a inovação, a novidade desenvolvimental, né? A nova aquisição, que é peculiar, que é singular àquele indivíduo. Aí depois tem uma questão de Silene, que é qual o fundamento de Vygotsky para a sua conclusão de que os processos psicológicos superiores são de natureza e origem sociocultural. Então, na verdade, os processos psicológicos superiores, eles não são de natureza social e cultural, mas eles são resultado desse movimento de ida e vinda, né, um movimento dialético de tensão, portanto, de conflito entre o que há de natural, o que há de dado biológico, né, orgânico, e aquilo que é de dado natural e sociocultural. De dado sociocultural. Aquilo que nós encontramos na sociedade, que a nossa sociedade ela é construída, tem uma tradição, tem um processo longo que ultrapassa a nossa intervenção, a nossa ação. Então, nós encontramos essa sociedade, e é exatamente nesse confronto entre o organismo e o sociocultural que surge uma terceira coisa, né? Que surge uma coisa nova, que é exatamente o processo psicológico superior, que é o desenvolvimento da cognição. Ele confirma essa tese com, por exemplo, os estudos da Susana Rosel, né? Que é da neurociência, que ela vai falar também sobre ela observa, né, nos estudos mais empíricos, mais experimentais, de que realmente o ser humano
tem um salto, né? Todos os estudos evolucionários, eles mostram que há elos perdidos, né, no desenvolvimento evolucionário do ser humano, e que as ferramentas, quer dizer, o domínio do fogo, né, o uso de ferramentas, representou um salto A qualitativo invenção muito da grande. roda, né? Exatamente. Agora, assim, tem um aspecto que para Vygotsky é importante, que é exatamente a questão dos instrumentos, né, que ele vai dizer psicológicos, a questão da mediação por signos. Por isso que alguns autores trazem que eles têm origem no social, sim, porque se os signos eles são sociais, quer dizer, os signos são construídos socialmente, né? Por isso que a gente vê diferenças enormes de cultura para cultura. O que é signo de uma cultura não é a mesma coisa dos signos de outra cultura. Então, se o desenvolvimento das funções superiores ele é sempre mediado por signos, né, pela linguagem e pelos sistemas que nós criamos, sistemas de signos, sistemas numéricos, enfim, por uma série de signos e símbolos, aí a gente pode concluir que a gente desenvolve, sim, a partir do que é social, né? Porque é o social que é o que é criado no social que está mediando essa relação do homem com o mundo. É nesse sentido que alguns autores trazem essa afirmação. Tem aqui uma outra dúvida. Gente, não dá para tirar, para esclarecer questões menores agora no meio da aula. Quem quiser ficar no final, a gente pode até tentar esclarecer, mas a gente está tentando aqui esclarecer as dúvidas teóricas sobre o tema que nós estamos abordando na web aula, tá? Porque aí ficam muitas perguntas e acaba a gente se perdendo aqui. Tinha uma outra questão. Então, o Vygotsky concorda que o homem é produto do meio de forma alguma. Para Vygotsky, o homem ele produz o mundo, né? Sempre uma visão do homem como alguém muito ativo, com a sua capacidade de transformação do mundo. Então, Vygotsky jamais aceitaria essa colocação de que para ele o homem é produto do meio, porque o homem tem um papel muito ativo, né? É ele que constrói o social, ele que constrói a cultura, então ele é influenciado e influencia num processo que é dialético. Para a concepção de homem para Vygotsky, não dá para separar homem e mundo, né? Porque é uma relação muito dialética, muito imbricada, muito implicada, e um influenciando o outro e ambos se transformando. A gente, nisso, Vygotsky, inclusive, se aproxima muito da visão do próprio Paulo Freire, para ter uma referência brasileira, sobre a questão de homem e mundo. Não existe homem e mundo. Homem e mundo são uma coisa, né, que é impossível separar, tá? Exato, só do ponto de vista didático, para referenciar esse movimento inicial da criança em relação ao próprio desenvolvimento, né? Como ela vai trabalhar com os elementos que ela encontra. Então, ela tem um mundo realmente externo, vasto, e tem o que ela, digamos assim, o organismo, né? O corpo, os esquemas, né? Enfim, a capacidade que ela tem de se relacionar em cada estágio, em cada momento da vida. Então, ela vai lidando com isso, mas é claro que, do ponto de vista geral, ele pensa isso, o homem produzindo o real, produzindo o meio social, né, transformando a natureza, e o ápice é exatamente a linguagem, o ápice dessa transformação é o uso de signos como suporte para o pensamento. É aí que nasce
Porque também você tem, de um lado, a linguagem que está circulando na cultura e o sujeito que tem que vai incorporando, né, vai fazendo através da internalização, né, que é um outro conceito importante de Vygotsky, que a pessoa vai subjetivando aquele dado objetivo que é a linguagem, certo? Uhum. Então, isso vai ativando o pensamento até o momento em que você não consegue mais pensar livre, isoladamente de uma linguagem. Então, há uma amálgama, né? Ele fala uma amálgama tão forte, né, entre pensamento e linguagem, que não é possível mais dizer que o uso de signos seja simples, um uso externo apenas, porque é uma convenção. Não, esses signos ativam a memória, ativam o pensamento, ativam a construção abstrata, o raciocínio abstrato, certo? Então, por isso que não há distinção mais entre o social e o subjetivo, porque nós temos a linguagem, então o social acaba fazendo parte de nós. Uhum. E essa amálgama a qual se refere Miriam, ela se dá a partir de um momento da vida, né? Porque se a gente pensar uma criança recém-nascida, não recém-nascida, vamos pensar uma criança com 9 meses, que começa já a balbuciar, às vezes falar algumas coisas. Nesse momento da vida, o pensamento e a linguagem, eles não estão caminhando juntos, né? Mas há um momento um pouquinho adiante desse período em que o pensamento e a linguagem vai estar tão amalgamado que é difícil a gente pensar linguagens separadas de pensamento, né? Embora não sejam a mesma coisa. Inclusive, Vygotsky vai dizer que o pensamento ele não é o espelho da linguagem, né? Embora a linguagem seja extremamente importante para o pensamento, mas se a gente pensasse, se fosse simplesmente o espelho, né? Então, uma imagem da linguagem interna, a gente não pensaria na velocidade que nós pensamos. Então, assim, a gente pensa por palavras, né? Mas a gente, nesse pensamento, tem um monte de coisa que a gente tira, né? A gente não diz, quando eu penso, eu vou ao cinema, eu não penso assim, eu vou ao cinema com todas essas palavras, é algo muito mais rápido, que a gente retira disso tudo aquilo que pode ser eliminado sem comprometer a ideia. Então, assim, há textos de Vygotsky em que ele vai dizer que o pensamento não é o espelho da linguagem, né? A gente condensa várias coisas para que o pensamento ele tenha a rapidez que é necessária, né? Tinha outra coisa que eu queria falar. Acho que é importante falar da zona de desenvolvimento proximal, né? Sim, sim. Que é um conceito que nem todo mundo entende bem, né? Quer falar, Miriam? Quer que eu fale? Não, eu posso falar. A zona de desenvolvimento proximal é muito interessante porque vem a centralidade da educação, né? Que eu estava até respondendo aqui a John, em relação a essa questão da linha sociocultural. Se a linha sociocultural é tão importante, então quer dizer que o ser humano é produto do meio, sim, em certa medida, mas vale ressaltar que há um movimento interno, há uma microgênese, há uma internalização, há toda a mediação cognitiva, a mediação semiótica, são vários conceitos que colocam essa teoria também no centro de um sujeito, né? De um sujeito que é protagonista, que está alterando as suas condições de vida. Ele não é somente... Não é produto no sentido determinista, né? É uma multiprodeterminação, né? E aí vem a educação, porque se fôssemos realmente determinados pela linha sociocultural apenas, então a educação teria uma predominância para Vygotsky, que ela tem. Porque ele coloca assim,
toda boa aprendizagem é aquela que se antecipa ao desenvolvimento, é aquela que vem antes. Então, ao contrário do que afirma Piaget, você teria que, como professor, considerar o estágio de desenvolvimento daquele estudante para, então, oferecer um conceito que estivesse bem dentro, né, da capacidade dele de assimilar, de acomodar, de criar novos esquemas, né, mas que, ao mesmo tempo, fosse tão desafiador a ponto de desequilibrar o sistema cognitivo dele, né? Então, são esses 4 invariantes funcionais, né, que estão aí: equilibração, acomodação, esquema e assimilação, que vão movimentando a pessoa em relação ao conhecimento. E Vygotsky meio que complementa essa ideia, ele coloca, então, que a aprendizagem ela é interessante porque o sujeito se depara com algo totalmente novo, né, com algo desconhecido, e aquilo vai ativar a sua zona de desenvolvimento proximal. Então, vai ativando essa zona, ele vai estar promovendo o desenvolvimento, a mudança da estrutura cognitiva. E como é que isso vai acontecer? Você pode observar esse fenômeno quando você considera que um sujeito tem a capacidade de realizar algo que você propõe, né? Mas ele não faz tudo, ele para no meio do caminho. Você pede a ele para fazer um cálculo, ele tem uma certa noção, né, de como fazer, vou colocar na área de vocês, né, matemática, cálculo matemático, ou um conceito da física, né? Então ele tem uma noção, mas não compreende tudo. Mas com o professor, ele começa então a entrar nessa nova lógica e vai desenvolvendo raciocínio. Então, veja bem, o professor atua como esse outro sujeito, que vai fazer com que o estudante saia do seu desenvolvimento real, que é aquilo que ele já conhece, e alcance uma coisa nova, que é o desenvolvimento potencial, certo? Então, a zona de desenvolvimento proximal é essa diferença entre o que o sujeito é capaz de realizar, o estudante é capaz de realizar sozinho, né? E aquilo que é o potencial dele, que ele só realiza com o auxílio de uma pessoa que sabe mais. Essa ideia tem muitas implicações para a educação. Uma delas é que não só o professor é influente na educação, mas também os colegas que podem auxiliar, que podem compartilhar conhecimentos. Então, aquilo, eu sei de alguma coisa em uma disciplina, na outra eu já não sei, mas você me ensina, você me ajuda, juntos. Às vezes nenhum dos dois sabe, né? Mas quando as pessoas estão fazendo um trabalho em grupo, surgem ideias interessantíssimas e ali vai se construindo conhecimento. Então, ele valoriza muito essa coisa também. Crianças que estão em séries diferentes podem trocar muitos conhecimentos, né? É muito interessante quando ele traz isso. E isso é claro que vai ter uma influência grande, se você acredita, né, nas ideias de Vygotsky, na próprio planejamento da sua sala de aula. Então, se você pensa muito próximo a Vygotsky, é claro que você vai privilegiar momentos em que as pessoas poderão trabalhar em grupo, né, vai proporcionar momentos de colaboração em que os alunos, os estudantes estarão trocando as suas experiências, os seus conhecimentos e até podendo usar alunos, né? Você pode usar alguns alunos que você percebe que já estão aquilo que era potencial já se tornou real e pode ajudar isso a favor do processo de aprendizagem. Uma outra coisa que eu me lembrei, que é interessante comentar, sobre essa divergência, né, para Vygotsky e Piaget, que Miriam traz em relação à aprendizagem, né, que para Piaget a aprendizagem, ela está subordinada ao desenvolvimento, enquanto que para Vygotsky é a aprendizagem que alavanca o desenvolvimento. Então, a partir daquilo que a gente aprende, você pode antecipar, né, uma fase de desenvolvimento que só se daria daqui a pouco,
lógico que não muito distante, mas que você ainda não teria alcançado, mas que estaria próximo a alcançar. Vygotsky também vai dizer, não sei se vocês lembram que Piaget vai falar da linguagem a um momento de desenvolvimento em que a criança ela conversa sozinha, mas não há uma intencionalidade, na verdade, de falar com o outro, né? Ela fica, é como se ela tivesse falando daquilo que ela está fazendo, falando com ela própria. Enquanto que para Piaget aquilo está saindo de fora para dentro, ou de dentro para fora, né? Então é como se fosse uma preparação, uma fase em que a criança ela está se preparando para estabelecer uma linguagem com o outro mais efetiva, com o mundo mais efetiva. Para Vygotsky, na verdade, o processo é contrário a esse, né? Para Vygotsky, essa linguagem ali que se dá de uma forma meio egocêntrica. Eu estou falando, mas não estou muito importada ligando se o outro está entendendo, se ele vai me responder, não. Eu estou falando, mas não é essa, não estou voltando isso para ninguém, eu estou falando comigo mesma, né? Para Vygotsky, esse é um processo de internalização, né, da linguagem. Na verdade, é um exercício que a criança está fazendo para internalizar a linguagem. Então, é um processo que se dá, do ponto de vista de Vygotsky, é o contrário ao que Piaget pensa. Não sei se ficou claro para vocês. Piaget chama de fala egocêntrica, exatamente. Mais alguma questão? Sim, uma outra coisa que eu queria comentar é que é claro que assim, do ponto de vista prático, é impossível você. O ideal seria assim que a educação trabalhasse com diagnósticos, né, no sentido da gente conhecer como que as crianças, os adolescentes, as pessoas que chegam à sala de aula, em que estágio elas se encontram, né, de desenvolvimento, de aprendizagem e tal, mas é impossível você, para cada aprendizagem, teriam várias zonas de desenvolvimento proximal ali, né? Então, entre o real e o potencial, teria que ser pensado para infinitas situações de aprendizagem, não dá para você fazer isso no exercício da docência, é impossível. Mas você tem que estar atento de que um ensino que está fora, né, dessa zona, ele não é interessante para o aluno. Então, se você ensina algo que o aluno ainda não é capaz de compreender, vai se tornar desinteressante, porque está num nível de dificuldade que ele não dá conta, e, ao mesmo tempo, um ensino que está muito aquém não é interessante, porque o aluno já aprendeu aquelas coisas, então para ele não interessa, né? Não lança nenhum desafio para aquele aluno. Quer acrescentar alguma coisa, Miriam? Alguma outra questão, gente? Não, acho que está bem colocado, Noema. Não, essas teorias, em geral, né, psicogenéticas, elas se perguntam pela origem desses processos, né? Porque ainda teríamos que trabalhar Vallon para completar a trilogia, né? Piaget, Vygotsky e Vallon. E Vallon é o autor que vai tratar a questão da emoção, do afeto, da motivação, enfim, e da pessoa integralmente. E realmente os três, a perspectiva dos três autores é muito rica, muito interessante. Mas o que esses autores psicogenéticos têm em comum é exatamente essa pergunta pela origem. Eles propõem um desenvolvimento, todos eles trabalham com a ideia de estágios, embora Vygotsky, exatamente porque ele faleceu muito cedo, né, aos 37 anos, sim, ele não pôde avançar muito, mas ele começou a fazer alguns testes,
definir um pouco alguns estágios, né? Mas, assim, não é nada... Acredito que hoje em dia tem até uma evolução, porque ele escreveu 200 trabalhos, 200 artigos, que serviram depois de inspiração para os pesquisadores que vieram depois. Então, nós teríamos que trazer uma atualização dessa teoria. Ela é aplicada em várias áreas. Mas, enfim, o conjunto das teorias psicogenéticas tem essa vitalidade, né? Esse olhar para a origem, para chegar a descrever o que é que acontece com a pessoa quando ela está realmente aprendendo, quando ela está envolvida nos processos de construção cognitiva, de conhecimento. E a gente percebe que é muito diferente do João proposta como a psicanálise, né, muito mais detalhada e tudo, e do que o behaviorismo também, que vai olhar para as contingências de reforço, né, vai observar a organização e o controle das condições de aprendizagem. Então, assim, se a gente pegar como um todo, vocês poderiam dizer assim, a gente não consegue aplicar esse conhecimento imediatamente em sala de aula, que é o que o Moima estava falando, né? Mas, com certeza, não é essa a finalidade da psicologia, de um pragmatismo absoluto. E sim, levar o professor e o estudante também a olhar que existem muito mais coisas, né, entre a relação com a aprendizagem, com a educação, do que aquilo que é definido pela política de educação, ou pelas provas, né, e avaliações que acabam, às vezes, tomando o centro, o foco das atenções de quem está aprendendo. Então, não é a educação não deveria ser motivada, e não é, na verdade, motivada somente por essa finalidade de cumprir o currículo e de ter uma avaliação e de ser reconhecido como alguém distinto, né? Porque foi aprovado, porque tem um diploma. É muito mais do que isso. A educação tem um valor para a pessoa, para a organização da pessoa, para a subjetividade, para a organização social também, para mudança social, assim como para a transmissão, né? Essa palavra que nós contestamos, mas de fato há uma certa conservação, aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai... tem coisas que estão aí desde a Grécia Antiga, há milênios, né? No mundo oriental também, a gente pensar, né? Quantas coisas são veiculadas exatamente pela instituição escolar, pelos processos educativos. Então, a psicologia da educação vem para ampliar esse olhar de quem está vivenciando o processo e possibilita olhar a riqueza que existe, né? O Wilson, Miriam, pergunta por que a zona de desenvolvimento proximal não pode ser considerada como conceito instrumental. Exatamente por isso que a gente estava falando. É impossível para um professor ele estabelecer a zona de desenvolvimento, ou o nível de desenvolvimento real para cada uma das coisas que ele vai ensinar, né? Então, para uma infinidade de coisas que ele vai lidar ali no seu processo de formação para cada um dos alunos. Então, ele teria que conhecer o nível de desenvolvimento real e o potencial de cada um dos seus alunos. Imagine isso em sala de aula, uma sala de aula com 40 alunos, né? Você conseguir realmente fazer isso. Não tem tempo e não é algo também simples de fazer, né? A identificação do ponto exato em que se encontra um aluno em relação a um determinado tipo de conhecimento sobre um determinado objeto, sobre, né, uma determinada habilidade, tá? Então, por isso que não é um conceito instrumental. Marcos pergunta, o sujeito dito como mais capaz para propiciar o desenvolvimento potencial no outro, não é o potencial, né? É trazer o outro do potencial para o real. Propiciar o desenvolvimento potencial no outro, sofrer uma espécie de estagnação no desenvolvimento? Não. Porque ele vai estar
Primeiro porque a gente aprende muito quando está ensinando, né? Cada vez que a gente se prepara para ensinar o outro, a gente faz novas leituras, a gente se confronta com o seu próprio saber, o seu próprio nível de conhecimento, o outro nos provoca com as suas dúvidas, com as suas questões, o que vocês estão fazendo aqui, né? Às vezes trazendo questões sobre as quais a gente não havia pensado e que nos provocam a refletir, né? E às vezes até a construir conhecimentos que nós não tínhamos, tá? E, ao mesmo tempo, é claro que o professor, esse aluno, ele vai estar sendo, eu ia falar utilizado, mas não gostaria de usar esse termo, ele vai estar sendo, na verdade, um auxiliar do professor num determinado momento em relação a um conhecimento específico, uma habilidade específica, mas isso no meu modo de ver, deveria ser sempre circular, né? Então, um dia é um aluno, no outro é outro, porque nossas capacidades e nossos talentos, eles variam muito. Então, nunca seria o mesmo aluno. Quando é assim, a questão da formalização, dos monitores, aí, de fato, é por um período mais longo. Mas em sala de aula, no dia a dia, o ideal é que isso estivesse sempre havendo um rodízio, né? A depender do que está ensinado, do que está sendo trabalhado, do que está sendo ensinado, até porque podem existir crianças que estejam no mesmo nível de desenvolvimento, que podem ajudar outras, e todas precisam se sentir valorizadas, né, em relação a... E isso ajuda a colocá-las implicadas com o próprio processo. Sim, Essa Glória. discussão, como você colocou, é interessantíssima, né? A provocação de Marcos. Enquanto você falava, eu estava pensando nisso, um professor, digamos, que trabalha com jovens, ele tem que desenvolver tantas coisas, né, além daquilo que ele conhece, para se relacionar com esses jovens. Então, realmente, agora, por outro lado, ele vai para essa zona de desenvolvimento dele ser ativada, claro, é ativada com certeza na relação com os alunos, mas outros aspectos podem dificultar, porque o Marcos usou a palavra estagnação, né? Me veio assim uma ideia de estagnar o desenvolvimento, tem uma ideia, me passa uma ideia de falta de motivação, de alguém que parou, que já não se sente mais atraído pelo conhecimento. Então, isso também acontece de fato, né? E nós precisamos, como professores, buscar cultivar a arte, essas leituras, os cursos, os congressos, né? As viagens, tudo isso, os relacionamentos interessantes, né? Com os colegas, com alguns estudantes, enfim. Tudo isso vai fomentando esse desenvolvimento também do professor, porque ele também tem a zona de desenvolvimento, né, ativa. Sim. É interessante pensar Todo nisso. tempo, né? Cada turma nos provoca de uma forma diferente. Aliás, a riqueza da educação e o prazer que eu pessoalmente tenho com a educação é exatamente esse. Uma sala de aula, uma aula nunca é igual à outra, porque as pessoas são diferentes, as questões que elas trazem são diferentes, né? Aquilo que elas relacionam, né? A forma como elas relacionam a teoria, a sua própria vida, como colocam as suas próprias questões, isso é sempre diferente. Por isso que senão seria insuportável ser professor. Imagine se toda a aula fosse igual. A gente não aguentaria, mas não é. Felizmente não é. Mas também torna-se difícil, porque quando a gente faz o planejamento,
e lá no QR ele vai dizer isso, a gente, por mais que se planeje, né, e por mais que a gente se prepare para ser professor, a gente é um aprendizado que se dá em sala de aula. E vai ser um aprendizado que nunca tem fim, porque diante de cada aluno, com as suas singularidades, que a gente vai ampliando, né, as nossas possibilidades de trabalhar e vai sendo provocado a pensar, a buscar outros textos, outros autores que nos auxiliem. Mais alguma questão? Renata tem colocado a questão 3 do questionário. Eu não consegui visualizar no momento em que ela redigiu, aí eu estou abrindo aqui o questionário para ver qual é a questão 3, né? Questão. Se alguém tiver mais alguma questão, pode ir anotando aqui para a gente. Aumento. E uma coisa que eu sempre tenho dito, assim, os alunos sempre perguntam, né, quando a gente, na verdade, nós, é claro, nos identificamos, a gente vai construindo um estilo de ser professor, e claro que isso passa pela identificação, né, com algumas ideias, a gente se identifica mais com algumas ideias do que com outras, mas também não há um purismo assim, porque eu me identifico mais com Vygotsky, a minha sala de aula é vygotskiana, puramente vygotskiana, não é, né? A gente, eu até brinco de assim, não é, o behaviorismo não é uma teoria com a qual eu me identifico muito, né? E não poderia ser diferente, porque psicanálise e behaviorismo são teorias bastante divergentes, e eu tenho muita identificação com a psicanálise, embora sempre coloque, não é uma teoria que dá conta de tudo. Eu sempre coloco, acho que a psicanálise trouxe contribuições importantes, e, sobretudo, a maior contribuição, no meu entendimento, é de chamar a atenção de que os processos, né, de ensino-aprendizagem estão muito além simplesmente da aplicação de métodos, de uma didática perfeita, tal. Há muita coisa ali em sala de aula que acontece, né? E no meu entendimento, o behaviorismo não dá conta disso, mas é claro que a gente também usa behaviorismo quando a gente propõe um pontinho extra, né, para uma determinada atividade, a gente está usando um reforço positivo, né? Quando a gente diz que vai tirar um ponto se determinada atividade não for feita, a gente está, na verdade, punindo o aluno. Então, a gente vai lidando, né? O nosso estilo de ser professor, ele vai sendo construído e cabe muita coisa nessa construção. Não existe esse purismo, né, que a gente imagina quando está aprendendo sobre essas teorias. Conseguiu, Miriam? Tem duas questões, né? Uma que é a qual Renata e Glória, salvo engano, colocam em relação ao questionário, né? Qual o fundamento de Vygotsky para sua conclusão de que os processos psicológicos superiores são de natureza e origem social e cultural? Aí, se você quiser comentar esta. A gente já comentou aqui, vamos retomar, né? Tá. A questão de que, para Vygotsky, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores só se dará pela mediação com os signos, né? E o que são os signos? A própria linguagem que
cada cultura desenvolve, os sistemas numéricos, outros sistemas de signos que existem. Então, assim, se isso é cultural, se os signos têm origem na cultura, né, na sociedade, e Vygotsky afirma que, na visão dele, as funções superiores são desenvolvidas pela mediação desses signos, né? Porque imagine a gente pensar o desenvolvimento do pensamento, o pensamento é bem fácil a gente pensar isso. Como é que a gente poderia desenvolver o pensamento se não através da linguagem? Entendem? A linguagem, ela é indispensável ao desenvolvimento do pensamento. Não há pensamento sem linguagem. Não há representação sem a representação mental, sem a linguagem. Por isso, lembrem, até o próprio Piaget ele vai dizer isso, que antes dos 2 anos, isso pode ser pode até acontecer um pouco antes, não há representação mental do objeto, né? Para a criança, o objeto, ele é o objeto concreto, não há a imagem do objeto exterior na sua mente. Por isso que uma criança pequenininha, por exemplo, vamos pensar uma criança de 5 meses, se você esconde um brinquedo dela embaixo de uma almofada, mesmo que ela presencie essa cena, você faz na frente dela. Ela não vai procurar esse objeto embaixo da almofada, porque para ela não existe. O objeto só existe se estiver diante dela, tá? Então, assim, imagine como seria o desenvolvimento do pensamento sem a linguagem. Não é possível. Então, se para desenvolvermos as funções superiores, né, psicológicas superiores, a gente precisa dos signos, e os signos são sociais, consequentemente, né, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores também são sociais, quer dizer, eles decorrem dessa relação com o social, com o mundo. Qual era a outra questão? Estou tentando redigir aqui uma resposta. A Loilton colocou: o processo de mediação é totalmente flexível e dependente dos meios para o sujeito ser intra e interpessoal, ou seja, interativo. Aí eu coloquei o seguinte, que a mediação não é arbitrária, né? Embora a mediação ocorra no sujeito, a mediação semiótica, ela ocorra no sujeito, mas existe também uma outra mediação, que é a mediação social, né? E ambos os processos não são arbitrários, eles são construídos por sujeitos que estão engajados nas interações. E no caso da mediação semiótica, ela vai seguir o mesmo processo de interpretação, né? Que tem alguns modelos de interpretação. Você tem, por exemplo, um dos modelos, né, mais contemporâneos é o de Charles Peirce, né, que ele entende que existe o signo, a representação do signo, né? Então, você tem a cadeira, aí você tem a palavra cadeira, e você tem o significado de cadeira. Então, seria um triângulo, certo? Essa parte do significado, ela está aberta, e é o próprio sujeito que atribui esse sentido, porque a cadeira que eu tenho em minha mente pode ser diferente da que você tem em mente, né? Porém, é a mesma, ela tem a mesma função, ela pode não ter a mesma forma, a mesma textura, enfim, pode variar, né? Mas o significado pode variar, mas não o significante e o signo, né? Então, quer dizer que esse processo não é arbitrário. Além dos signos, você tem também artefatos culturais, certo? Então, por exemplo, você não precisa mais gravar tudo na memória, não precisa ter agenda telefônica, né, na sua memória, porque hoje você tem o quê? O celular, o smartphone, o próprio computador. Esses artefatos culturais, eles atuam como auxiliares da memória e do pensamento também.
Então, nós não precisamos, nós redigimos aquilo que anotamos, redigimos. Então, há um suporte da linguagem para a memória, né? Então, isso que é a mediação. Esse é um processo de mediação. Mediação no sentido de que o seu pensamento e a sua memória não atuam diretamente sobre o real. Há algo que se interpõe, né, entre você e o real, que são exatamente as ferramentas que a própria cultura gerou para potencializar aquilo que o organismo humano traz, né? Então, por isso eu coloquei, o processo de mediação não é arbitrário, ele segue códigos de signos, de símbolos, de artefatos culturais. Depende do meio social, claro, não dos meios sociais, por um erro. Depende do meio social para alcançar o sujeito, porque o sujeito ele vai construindo conjuntamente, mas a gente recebe muito do que a cultura entende como sendo mais favorável. E, claro, embora haja globalização, é óbvio que em alguns lugares há a gente pode pensar Salvador, né, a Bahia, não sei, o Brasil inteiro talvez, seja um grande celeiro nesse sentido de como utilizar de maneira alternativa aquilo que o mundo globalizado, o mundo capitalista avançado utiliza sobre outras modalidades, né? Então, essa criação cultural, ela mostra uma adaptação daquilo que a cultura vai trazendo, vai informando, vai gerando, a cultura e a indústria, né? Cultural e a indústria em outros sentidos também, o mercado vai produzindo e os sujeitos vão transformando aquilo dentro da sua vida cotidiana, dando novos sentidos, novos usos, né? Então, isso acontece também com a linguagem no processo de internalização, mas não é totalmente arbitrário, né? Isso é importante demarcar. Então, o interpessoal é muito importante, porque se não houvesse o outro, esse outro é constitutivo, não há como não estar diante do outro, né? A interação é isso que acontece entre os sujeitos, que esse nome interação também, né? Nem todo mundo tem claro o que é essa interação. Interação é exatamente o que acontece entre. Por isso que a mediação ocorre na interação, né? Entre duas pessoas que estão construindo, estão voltadas para o mesmo objeto, né? Tem aqui uma pergunta sobre o papel dos jogos, né? Para Vygotsky, a brincadeira ela pode ter um papel fundamental no desenvolvimento da criança. Seguindo uma ideia de que seria assim, para Vygotsky, o aprendizado ele se dá por interações, né? E o jogo, o lúdico, o jogo de papéis, quando a criança, por exemplo, ela brinca de mamãe e filhinha, né? Isso permite que haja ali uma atuação e que vai influenciar na questão da próprio desenvolvimento, né, da criança, e ela cria condições para que determinados valores eles sejam consolidados, né? Inicialmente trabalhando essas questões mais no plano até imaginativo. Que mais que a gente poderia dizer? A criança, ao brincar também de mamãe e filhinha, ela está, na verdade, se projetando no mundo dos adultos, né? Ela está como que ensaiando atividades, né, e comportamentos, até às vezes hábitos, que ela não está preparada ainda, né? Mas que a brincadeira permite que ela exerça alguns papéis que a brincadeira permite que ela exerça dentro das condições de desenvolvimento que ela possui naquele momento, né? Até internalizando o real, né? Elaborando, a psicanálise diria até que elaborando questões que para ela, né, são importantes através da brincadeira e promovendo também o desenvolvimento cognitivo. Mais alguma coisa, Miriam, você gostaria de acrescentar? Eu acrescentaria que o jogo é o âmbito em que a criança coloca-se em atividade.
Porque tanto Piaget quanto Vygotsky eles têm uma chamada teoria, desenvolvem, né, uma teoria da atividade, que é exatamente na atividade, ou seja, engajando-se em práticas concretas, que os sujeitos Aham. vão tendo conhecimento de quais são os instrumentos, modificando, adaptando, internalizando. Né? Todos esses processos de mediação ocorrem na ação direta. Então, tem uma fase, né, da vida, especialmente até antes da adolescência, que é a ação direta e com jogos, com brincadeiras, que são situações não definitivas, situações em que a pessoa não tem que ter um domínio total, né, de uma competência, mas ela está ensaiando, ela está vendo como fazer, enquanto ela ensaia, ela ri com os próprios erros, né, ela aprende com esses erros, compartilha isso com outras pessoas. Então, é esse o âmbito do jogo, né? Digamos assim, é um âmbito de construção cognitiva. E a escola tende a deixar o jogo de lado, né? O jogo fica, Uhum. a brincadeira fica um pouco para depois. E esses autores vão dizer, não, mas a brincadeira é importante, o jogar é esse lugar em que as crianças estão construindo sua cognição. Depois Não que só a passa a cognição, adolescência, quer dizer, não só a cognição, não, a cognição e dentro dela, né, a questão afetiva, porque o desenvolvimento social, o brincar, possibilita o desenvolvimento da própria sociabilidade da criança, né? Ela vai aprendendo a lidar com a questão de regras. No início, ela não aceita muito bem as regras. Eu até falo isso em sala de aula, eu lembro bastante do meu netinho, que é a paixão, minha mais nova paixão, tem 3 aninhos, e que agora ele está num processo de brincar em que para ele ainda é difícil aceitar as regras. Então, ele gosta muito de futebol, mas quando o outro faz o gol, ele diz, não valeu, só vale o gol feito por ele. Né? Mas a gente vai dizendo, não, valeu. O gol, né, quando entra a bola entra na passa pela trave, né? Por uma determinada marca. Então, a criança vai aprendendo essa questão também, a lidar com as regras, com as normas, né? Com aquilo que é melhor para o grupo, enfim. O brincar também é extremamente importante para o desenvolvimento social, emocional e além de intelectual, né? Do ser humano. isso. Aí, só para complementar, depois da adolescência, então os jogos passam a ser menos motores, né, menos de engajamento em atividades concretas, e passam a ser muito mais do raciocínio. Então, por isso que tem essa coisa do game, né, do videogame, que acaba trazendo muito essa possibilidade de aprendizagem também, né, de estratégias, de se colocar Sim. virtualmente. Mas, assim, não só o game, mas, assim, jogos mais de estratégias, enfim, jogos como, por exemplo, De xadrez. raciocínio lógico, né? Tem aquele cubo mágico, por exemplo, aquele colorido, que é utilizado até nas escolas para desenvolvimento da própria lógica, do raciocínio lógico. Isso. Eu acho que a gente pode ir encerrando e se alguém tiver mais alguma questão sobre a temática da aula de hoje, ainda pode colocar, mas a gente pode ir encerrando e assim, isso eu não cheguei a conversar com o Miriam, mas eu acho que a gente pode começar uma certa despedida, né? Porque nós estamos encerrando também nessa semana, a disciplina, e dizer que nós gostaríamos, embora a educação à distância é considerada, por mim, por Miriam, eu creio que uma modalidade de ensino
muito importante para quem não tem acesso à educação presencial, né? Se a gente pensa um Brasil gigantesco como o nosso, mas é lógico que nós também sentimos falta de um contato mais direto com os nossos alunos, de poder conhecer cada um de vocês, né, um pouco mais, de olhar nos olhos ao falar, mas a gente vai tentando lidar com isso, né, de uma forma muito tranquila, não sendo possível, o que a gente pode fazer para não tornar a educação à distância realmente distante, né? Que não criar um espaço aí e um hiato muito grande entre professor e aluno. Nós próprias sentimos que o processo ele é muito corrido. Eu não tinha tido ainda experiência com a OAB propriamente dita. Eu já trabalhei muito com educação à distância, mas nunca tinha trabalhado com a OAB. E a nossa avaliação, os processos são muito acelerados, né? E gostaríamos até depois numa reunião de avaliação, a gente conversar um pouco com os coordenadores de curso, com o próprio coordenador da UAB no IFBA, e ver que ajustes a gente pode fazer para oferecer sempre uma educação de qualidade gratuita, pública, de qualidade, que é o que todos nós queremos, tá? Mas, mesmo assim, embora não tenhamos tido a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, né? Acho que isso é uma coisa importante, que para próximas turmas a gente vai, se continuarmos a trabalhar com a UAB, a gente vai insistir de que pelo menos o primeiro encontro, né, ele seja feito no início, o primeiro encontro presencial seja feito no início da disciplina, para que a gente tenha a oportunidade de conhecer os alunos, né, e de apresentar a proposta, de fazer, ter pelo menos um dia de trabalho presencialmente. Eu acho que a gente facilita bastante o processo, e isso pode trazer muitas facilidades para o processo. Mas, de qualquer forma, foi muito bom trabalhar com vocês. Continuaremos aqui até o dia 12 e depois, enquanto vocês precisarem tirar dúvida, né, os próprios tutores que estarão aí acompanhando a correção das provas, das avaliações. Miriam? Realmente foi muito rápido mesmo, Aloysio, eu concordo contigo. A disciplina, eu até comentava com os coordenadores das licenciaturas que essa disciplina não é uma disciplina semanal, quer dizer, a cada semana tivemos um novo autor. Isso é uma novidade para mim, nunca trabalhei dessa forma. Eu espero que possamos ajustar essa densidade de conteúdo. Eu imagino que vocês devem ter sentido bastante, não é? Porque são autores profundos, são autores que trabalham com questões que não são fáceis de compreender de imediato, exige uma dedicação, né, à leitura e a tentativa de encaixe dessas teorias dentro da realidade, né, da escola, da aprendizagem. Mas eu acredito que para vocês deve ter sido interessante, né? Assim, ter um contato com a psicologia da educação. Espero que tenha tido especialmente o impacto de gerar uma inquietação, uma pergunta, uma busca. Se isso ocorreu, já foi muito bom, né? E para mim foi também uma experiência muito gratificante, né? Não pretendia que fosse tão interessante, me surpreendeu. Acho que também por estar com Moema, né, que é uma pessoa que já tem uma familiaridade e tem uma forma, um trânsito muito livre, né, entre os teóricos, a prática e a mediação dessa interface que nós estamos aqui construindo, né, a mediação do ensino à distância. Então para mim foi muito prazeroso, muito surpreendente. Eu espero que possamos nos encontrar
encontrar em outros cursos, né? E conhecer também, eventualmente, conhecer pessoalmente a vocês que estão aí do outro lado. Agradeço muito por tudo e até breve. A gente recebeu alguns feedbacks positivos, mensagens individuais, mas quem quiser enviar mensagens para a gente com também críticas, né, observações, crítica no sentido sempre construtiva, né, o feedback ele não precisa ser e não deve ser sempre positivo, mas quem quiser enviar, então, algumas sugestões, até por isso a gente pede também um pouco, o diário vai servir também para a gente, porque acreditamos que talvez lá vocês tenham registrado algumas questões, né, que foram mais difíceis e que a gente pode usar como elemento de melhoria, tá? Eu queria também reforçar isso, foi muito bom trabalhar com Miriam, somos colegas de departamento, trabalhamos no mesmo campus, mas na aula presencial, sempre cada uma na sua sala de aula, com poucas oportunidades de trabalho juntas, né? Então, foi uma oportunidade também muito boa de trabalhar com Miriam, conhecê-la ainda melhor, né? E a gente, embora seja a primeira experiência assim, trabalhando tão perto, né, Miriam? Eu acredito que tenha sido para você também, como foi para mim. Foi muito fácil, as coisas fluíram com muita facilidade. Então, boa noite, gente. Quem quiser esclarecer alguma dúvida mais urgente sobre a atividade, a gente pode ainda ficar mais uns 10 minutinhos, tá? E quem já está se despedindo, boa noite, sucesso. Quem sabe futuramente não teremos a oportunidade de conhecer alguns de vocês, né, como colegas do IFBA. Não, por que não, né? Embora muitos estejam longe da gente, mas também tem muita gente mais próxima de Salvador e dos municípios circunvizinhos, né? Boa noite, quem é? Silene, Tatiane, Aloilton, Adriana, Arcimar, tem vários, não dá para a gente nomear cada um de vocês, mas sintam-se abraçados e a gente realmente deseja que vocês mantenham esse interesse pela educação. Nós precisamos muito de bons professores. Hoje o Brasil vive uma crise em relação a essa questão, né? Cada vez menos pessoas querem ser professores, mas a gente tem que acredita na educação, acha que é a única forma das pessoas realmente mudarem a sua história. A gente tem que batalhar para que haja maior valorização do professor, melhores condições de trabalho, melhores formações, e para que o profissional volte a ser valorizado como era no passado, né? E a gente possa ter muitas pessoas querendo, de fato, desejando estar em sala de aula e contribuindo para a educação. Ok, parece que não temos mais nenhuma colocação, somente as despedidas, então acredito que possamos encerrar e continuarmos nossas interações através do e-mail, do ambiente. Ok? Isso. Leandro. Então, vou parar aqui a gravação. Boa noite a todas e todos. Boa noite, gente. Tchau.